E eu estou aqui hoje no Gente que Faz com meu amigo, ele é especialista em marketing digital, ele é muito fera e tem a alegria de ser meu amigo, né? Então, Isso aí. eu quero apresentar para vocês hoje aqui Ricardo Moraes, meu amigo, seja muito bem-vindo e fique à Valeu, vontade, a casa é sua, meu irmão. valeu. Vamos, Muito obrigado. vamos lá, vamos começar? Bora. Me diz uma coisa, eu queria nesse podcast tirar dúvida de Tô bom. muita gente, de muito empresário que ainda não entrou pro marketing digital, que Legal. tem lá a sua empresa e tal, mas ele é resistente a isso. Legal. Cara, qual é o futuro de quem não entrar pro marketing? Me diz aí. Eu costumo dizer que esse futuro aí já é agora, né? Já não existe, né? O futuro não existe, né? Ele já tá acontecendo. Então, eu costumo dizer que o empresário hoje que ele não entende esse movimento do mercado, ele tende a ficar para trás, Sim, né? Independente se ele tem um bom produto ou não. sim. Porque eu vejo muito isso, né? Então tem alguns empresários que eles ficam mais tranquilos, de certa forma, e eles não estão errados ali em algumas situações, porque eles têm um ótimo produto, Sim. já estão há muitos anos no mercado, né? Mas hoje com o digital a gente tem uma velocidade muito, assim, as coisas Alucinante, são né? muito rápida, É. entendeu? Então a velocidade com que se cria bons produtos hoje e as pessoas atrelam isso a um bom marketing, né? Realmente algumas empresas elas podem começar a sofrer muito com isso, Sim. tá? Tem uma empresa que eu gosto de dar o exemplo, que ela veio assim, passando por cima de algumas empresas tradicionais, que é uma empresa de tintas que ela chegou aí no Shark Tank, e ela revolucionou o cimento queimado, Tá. né? Então, cara, se você pegar uma marca tradicional, a marca tradicional vendia grandes latas de tinta, né? Não sei Sim. se você lembra como 18 isso vendia, litros, né? 18 litros, gigante. E o cara veio e revolucionou isso com uma tinta bem menor, ali 300 ml, que o cara Só conseguia pros pegar retoques isso e e ir tal. lá e pintar a parede do quarto e o cara não precisava de contratar um pintor, Entendi. né? Então, isso atrelado a um bom marketing que o cara fez, né? O Sim. cara participou do Shark Tank, o Apolinário virou sócio do cara, né? E hoje, assim, ele é monstro hoje. Ele é gigantesco hoje, ele é de Itu, Tá. né? Mas para mim, esse é um exemplo de uma empresa que nasceu, entre aspas, do nada, foi no digital, soube usar toda essa visibilidade, Sim. né? E expandiu. Então, não adianta ter só um bom produto. Eu costumo dizer que o produto que mais vende, né, é o produto que ele é mais visto. Não Sim. necessariamente ele é o melhor. Exatamente. Então, Geralmente é isso, né? Geralmente é isso. Geralmente é isso. Então, se você pegar a Domino's, por exemplo, a Domino's não é a melhor pizzaria do mundo. A melhor pizzaria do mundo é 3 estrelas Michelin. Eu não sei nem onde ela tá, mas ela é. Mas a melhor pizzaria do mundo não necessariamente é a que mais vende. Sim. Entendeu? Exatamente. Então tem essa dinâmica, o empresário precisa entender isso. Não é só ele ter um bom produto, senão resolve mais. Eu costumo dizer o seguinte, e você vai me comprovar se eu tenho razão ou não, né? Eu sempre costumo dizer que você não precisa andar para trás. Se você parar, você já tá ficando para trás. Porque a fila tá andando. Sim. A fila tá andando. A partir do momento que você para, Sim. né, você fica aí acomodado, como você falou no começo, né, que você até disse assim que em certo aspecto ele até tem razão, tal, mas ele já tá ficando para trás. Tá. Porque tem gente atravessando ele Sim. o tempo todo e ele vai perder Sim. mercado. É isso mesmo? Faz sentido? É isso mesmo, cara. Então, se você pegar hoje, as grandes empresas, elas estão sofrendo com essa reinvenção Sim, da marca, sim. né? Então, se você pegar hoje as grandes empresas, onde elas estão focando? Eu gosto de sempre ir para os bancos, Sim. porque os bancos são as empresas mais tradicionais que o Brasil tem. E que meia dúzia né? sempre dominou o E, mercado. pô, você tem ali meia dúzia de banco. Sim. Mas se você pegar hoje o banco, por exemplo, se pegar hoje o Banco Itaú, cara, o Banco Itaú hoje tem um grande trabalho assim com influenciador, em TikTok, Sim. em redes sociais, entendeu? Se você pegar outros bancos, né, como o Safra, o Safra ele tá indo ali também
mais na linha do corporativo, mas pegando as pessoas que representam esse nicho, Sim. né, como empresários e trazendo à frente, porque eles sabem que já mudou. Então, Sim. o público ele não quer mais se relacionar, não que ele não queira se relacionar com a marca, Sim. mas ele sente a necessidade hoje de se relacionar com alguém que representa a marca. Exatamente. Né? Então, o marketing digital, ele fez essa transição. Sim. Né? Antigamente a gente tinha só TV. A gente tinha TV, rádio, outdoor, em alguns lugares carro de som, Sim. né? E era isso. E poucas pessoas tinham acesso e capital para poder fazer investimento nisso daí. Sim. Então acaba que o mercado ele ficava um pouco isolado, né? Já o marketing digital, ele trouxe uma... Eu não gosto de falar marketing digital, eu gosto de falar marketing, porque é tudo a mesma coisa, entendeu? O digital é porque a galera tava focada em social... É um braço, né? É um braço do marketing. Né? Mas assim, as bases são as mesmas. Sim. Né? Mas assim, o que o marketing digital trouxe muito nessa transição foi o posicionamento de uma persona, de uma pessoa. Sim. Né? E essa pessoa, ela começou a se dedicar para a própria marca. Né? Então, temos várias pessoas no mercado hoje que elas fizeram um caminho totalmente ao contrário. Elas fortaleceram primeiro a marca pessoal delas e hoje elas estão despersonalizando para deixar a marca da empresa. A marca pessoal vinculada à empresa. Isso. Tá. E antes era o contrário. Sim. Entende? Antes era a marca, né? E aí a marca escolhia um rosto para se vincular nele. Sim. Então hoje a gente vê esse caminho acontecendo o inverso. Então, saiu do tradicional, né? Saiu do tradicional. Do tradicional. Porque por gerações, eu sempre costumo dizer o seguinte, Ricardo, que o mundo nunca evoluiu. O que o mundo evoluiu nos últimos 20 anos, principalmente na parte digital, ele não evoluiu em 1.800 anos. Em 2.000 anos. Não, esquece. Em 2.000 anos. Hoje, a hora que você falou pra mim, quando você nasceu, era um mundo. Sim, sim. Era um mundo totalmente diferente. Sim. 20 e alguns anos depois, né? É outra coisa. É outra coisa, cara. É outra coisa. Eu me lembro da época que você nasceu. Era um outro mundo, era uma outra realidade. Sim. E o que evoluiu de lá pra cá, acho que não evoluiu 2.000 anos. E assim, eu costumo dizer, esse movimento é um movimento de expansão. Sim. Né? Porque tem tecnologia. Sim. Então, tecnologia é o quê? É expansão. Sim. Então, tudo aquilo que expande não tem como mais voltar. Não tem como mais voltar. Então, tem como ficar sem internet hoje? Não. Possível. Tem como internet de escada. Pô, não dá. Não dá. Não dá pra viver num mundo hoje sem internet. Tudo é controlado por internet. Eu já falei aqui, e você não vai saber, eu tenho certeza, né? Eu já falei em outros podcasts aqui. Você sabe o que eu operei? Máquina de telex. Eu não sei o que é. Com certeza eu não sei o que é. Faço ideia. Quando apareceu o fax... Sim, fax eu conheço. Que revolucionou o mundo. Porque antes a gente operava máquina de telex, cara. Caramba. Máquina de telex no banco onde eu trabalhei. Uhum. E o fax foi uma evolução. E quando apareceu, por exemplo, o MSN... esse eu lembro. Esse eu usei. Então, quando apareceu, foi uma revolução que praticamente descontinuou o fax assim de uma hora para outra. Sim. Hoje não se fala mais em MSN. Não se usa. Não se usa. É muito louco isso, né, cara? Então... Esse é o movimento da expansão e da tecnologia, né? Então, onde a tecnologia toca e expande, não volta. Sim. Então, as pessoas hoje, elas não vivem sem a rede social. Sim. Se tirar a rede social delas, tem um grande problema nisso. Exatamente. Por quê? Porque a rede social, ela não é mais só um lugar onde você vai para se divertir, mas virou ali um país, né? Sim. Onde as pessoas, elas se relacionam, elas fazem trocas, elas vendem algo, elas compram algo. Então, eu costumo dizer que a rede social, ela é um grande shopping gigantesco. Que tem de tudo, né? Que tem de tudo. Que as pessoas vão ali para passear todos os dias. Sim. E uma hora ou outra elas entram numa loja e compram alguma coisa. Sim. Então, para mim, não tem uma diferença de um shopping. Sim. É a mesma coisa, entendeu? Então, como isso expande e não volta... O único caminho que você tem, voltando até a pergunta que você fez, o único caminho que você tem é realmente se adaptar a essa, porque já não é mais o futuro, não, é a realidade, já está acontecendo, entendeu? Então, a tendência é só... Não, só expande. Só então, expande. Assim, a gente teve o boom mesmo do marketing digital em 2020, né? Sim. Pandemia, auge de pandemia. Então, Então, esse foi um ponto muito importante para o marketing, porque ele avançou 5 anos em um. Sim.
entendeu? Lógico que a gente tem uns pontos negativos e positivos. Pontos negativos o quê? Uma enxurrada de gente que não faz ideia de como que isso funciona entrou e teve vários problemas. Sim. Como qualquer outro mercado que cresce muito rápido, Sim. né? Mas a gente teve o que para mim foi o mais importante, assim, que foi o que ativou a consciência das pessoas para esse mundo. Sim. Então, aquela senhora ali que antes não sabia o que era um Instagram, cara, teve que abrir o Instagram para vender alguma coisa. Teve que se virar, né? Teve que se virar, entendeu? Teve que bancarizar. Então, aí eu tô falando do digital num todo, né? Tá. Mas essa consciência foi muito importante para esse mercado. Até para não se sentir tão sozinho, trancado dentro de casa. Sim, então isso foi uma... Uma revolução. Isso. Se a gente pegar os maiores players do digital, hoje, onde eles alavancaram? Em 2020. Sim. Né? Eu já estava no digital antes de 2020. Tá. Né? Eu já tinha entrado Vou bem te perguntar antes. daqui a pouco sobre isso. Legal. Então eu já tinha ali algumas coisas, já fazia algumas coisas, tanto é que assim, em 2020 estava todo mundo fechando empresa, eu estava abrindo empresa. Tá. E o negócio estava funcionando, a gente estava vendendo sem parar. Entendeu? Onde todo mundo, ou todo mundo não, a grande maioria viu um problema, você viu uma oportunidade. Sim. Mas por quê? Porque eu já estava... A crise é isso, né? Então eu já estava inserido no mercado. Tá. Né? Então eu já estava inserido, não no mercado, mas eu já tinha a consciência do que era aquilo ali que estava, daquele movimento ali para mim. Entendi. Entendeu? E aí os empresários foram pegos de surpresa. Tá. Né? Porque, pô, como que eu vendo com a porta fechada? Como? Ué, vamos para a internet. Existe essa possibilidade. Então, antes, para o empresário, não existia essa possibilidade. Sim. E aí, hoje, quando você me faz essa pergunta, pô, Ricardo, o que você acha do futuro? Cara, eu não acho que é nenhum futuro. Eu acho que se não entrou ainda, você está correndo um sério risco de ser ultrapassado. E vai ser. Sim. Assim, não Está sendo, né? Não é como, mas é quando. O empresário precisa pensar isso. Pô, não é como eu vou ser. Não é como. Esquece. Que você vai ser. Sim. Que a gente está falando agora de tempo. Sim. Então, quanto tempo você tem, eu não sei. Até aparecer alguém melhor que você, entendeu? E eu vou além. Na verdade, ele já está sendo, né? Devagarzinho. É conta-gota. É conta-gota. Uma hora vai ceder, né? Não tem jeito, Sim. né? Não tem jeito. Então, é muito sobre o que eu disse. Às vezes não é sobre o produto, mas é sobre como você expõe isso. Entendi. Então, assim, eu tive várias agências de marketing, tá, né? Durante esses anos aí. Tá. E assim, o que eu mais via era empresário falar assim pra mim, pô, Ricardo, eu quero vender mais porque, pô, meu produto é muito bom e tem um concorrente que o produto dele é pior, mas ele vende muito mais. Eu falei sim, tá, e ele tá certo, porque ele tá fazendo o dever de casa. Sim. Então, pouco importa se seu produto é bom ou não. A gente não tá aqui falando, essa não é mais a discussão. Sim. Porque assim, você pode ficar com essa, você pode falar isso, mas eu não vou porque meu produto é bom. Sim. Tá bom. As pessoas, elas vão buscar aquilo que elas se relacionam, aquilo que elas veem com mais em mais quantidade de vezes. Sim. E elas vão acabar comprando. Mas aí a pessoa teve uma experiência ruim. Tá, mas ela vai buscar outra pessoa que tá fazendo a mesma coisa, mas ela não vai, porque você não aparece. Você não aparece. Entendeu? Verdade. Então não vai procurar uma outra opção, mas ela vai procurar não. outra opção, a sua não. Como que ela vai descobrir a sua? Independente, cara, eu sou de uma cidade de 40 mil habitantes. Tá. Entendeu? Assim, eu vi isso acontecendo em cidade pequena, que é mais... A gente até poderia dizer, né? Mas eu não tô no marketing, mas eu tô aqui numa cidade de 40 mil habitantes, então pouco importa, porque o cara vai acabar batendo aqui. Sim. Mas, cara, as possibilidades hoje são infinitas. Exatamente. Né? Hoje você pode comprar quase 90% do que você quer na internet, que vai chegar na sua casa, você pegar um frete full Sim. de alguma empresa aí, de um marketplace, chega em 3 dias. Então, assim, já não é mais... a gente já não pode mais confiar que o cliente vai passar na porta da sua empresa e vai entrar. Exatamente. Entendeu? Porque a gente nem tem mais esse fluxo de gente na rua. Porque as pessoas compram tudo de que as pessoas pedem na internet. Eu me lembro, uns anos atrás, e o que você falou aí é muito semelhante ao que acontecia comigo. Eu vendia CD. Pô, né? CD. Eu vendia CD, cara. Cara, incrível, né? Como o negócio é... E assim, eu era um cara top no mercado. Boa. Eu era um cara, assim, no meio gospel lá, eu tava entre os 4, 5 melhores, né? Legal. As gravadoras brigavam,
Assim, me faziam propostas para eu trocar de gravadora, aquela coisa toda. E um belo dia apareceu o quê? O Spotify. Spotify. Inclusive é uma empresa que eu sou bem É. fã da história, né? Eu conheço, assim, a história bem... E de fundo. repente, a minha função, ela desapareceu. Ela foi Sim. descontinuada, como se diz hoje. Mas o interessante que eu queria falar do CD é que quando eu vendia para essas grandes redes de supermercado, Uhum. você quer estar em evidência, você não quer ter o seu CD lá embaixo. Sim. Você quer ter o seu CD aqui, da altura da onde o cliente passa e Isso, vê. isso, Né? isso. Ou naquela boca do caixa ali, quando você está com o carrinho parado ali. E Sim, para colocar o seu CD ali ou aqui, era muito caro. sim, Era muito caro, mas vendia 10 vezes mais. sim. É a mesma coisa hoje nas É redes a sociais. mesma coisa. É a mesma coisa, né? E é isso que eu costumo dizer que é o fundamento, esses são os fundamentos do marketing. Cara, para mim, nada muda Sim. do marketing tradicional para o marketing digital. Sim. Só muito mudou os semelhante. nomes. É verdade. A galera mudou os E nomes. mudou a estratégia, né? E mudou algumas estratégias. Sim. Mas se você pegar se a gente for mesmo por fundamento, Sim. cara, é sempre a mesma É. coisa, assim. Eu costumo dizer que se você casou, você é um ótimo marqueteiro. É verdade. Porque o processo para você adquirir um cliente é a mesma coisa. Não é verdade? Entendeu? Pô, quando você foi casar, você conheceu alguém. Então, qual que é o primeiro passo do marketing? É. O primeiro passo do marketing é... Se vender, né? Não é nem se vender. É a pessoa descobrir que você existe. Exatamente. Antes de se vender. É você descobrir que tal empresa existe. Que tal solução existe. Né? Não é nem se vender. Se vender ainda é um passo mais adiante. Então, eu costumo dizer que o primeiro passo do marketing é as pessoas descobrirem que você existe. Sim. Beleza, descobri, né? O Henrique descobriu que a esposa dele existia. Opa, se conheceu aqui. Você existe, eu existo. Tá, próximo passo. Deixa eu entender quais são os seus valores. Sim. Deixa eu entender quais são os seus princípios. Né? E com a venda é a mesma coisa. Sim. Então, se o cliente ele não entende o valor daquilo que você está gerando, né? Ou ele não vai comprar, Sim. ou a gente tem uma das maiores objeções que todo empresário sofre, que todo vendedor sofre, que é o com o tá caro. Sim. Entendeu? E o tá caro, né? Isso amedronta o vendedor. E porque o cara não tá preparado. E é o mais tranquilo de resolver. É verdade. Por quê? Porque o estar caro, quando você escuta essa frase, cara, você tem duas possibilidades. Ou aquele público ali, ele ainda não tem consciência sobre o produto. Isso pode acontecer mesmo, entendeu? E acontece bastante, tá? Ou o vendedor ele não gerou valor suficiente sobre o produto. É o que eu ia te falar. Isso aqui é o que mais não acontece. Valorizou o produto. Ele não soube ali passar assim, o valor para o cliente. Por quê? Porque a gente tem um cliente que fala assim também, cara, isso aí já aconteceu muito comigo, porque eu sou apaixonado em vendas também. Legal. E vendi muito. E às vezes eu ouvi o cliente falar assim para mim, pô, Ricardo, eu não tenho dinheiro para comprar, mas se eu tivesse, eu compraria agora. Então aí eu entendi o quê? Pô, tô gerando valor. Sim. Porque ele não falou que tá caro, ele falou que ele não tem dinheiro para comprar. Sim. Então aqui já é outra história. Então aí, Então, beleza. eu tenho outro problema. Como que eu vou resolver esse problema? Então, esse problema é o quê? Pô, eu tenho alguma coisa que é mais barato aqui, talvez, ou que vai encaixar agora. Ou vai facilitar para ele pagar. Ou eu vou facilitar, aí a gente tem outras objeções. Exatamente. Entendeu? Mas o ponto que eu tava dizendo é, o primeiro passo do marketing, ou de um relacionamento com a sua esposa, com com sócio, qualquer outra pessoa, eu preciso descobrir que essa pessoa existe. Exatamente. Descobrir que existe, tá bom. Então agora deixa eu ver os valores. Sim. Pô, tem esse princípio aqui, tem esse valor aqui, tá bom. Então agora vamos relacionar? Sim. Tá, vamos relacionar. E aí é onde entra algo que a gente fala bastante, né? Que para acontecer um comércio, ou seja, uma troca, a gente precisa estar dentro da mesma cultura. Sim. Né? Se a gente não está na mesma cultura, não existe comércio. Então, eu costumo dizer que quando a gente vê um problema em uma empresa, do porquê as coisas não estão acontecendo em gestão, com equipe, etc., cara, onde que a gente vai? Cultura. Sim. Entendeu? Por que na cultura? Porque se eu não falar a mesma linguagem que você, a gente não gera comércio. Exatamente. Entendeu? Se caneca pra mim é copo e pra você é caneca, a gente não faz negócio. Exatamente. Então aí vem esse ponto também. Cara, descobri que você existe, entendi aqui quais são os valores, mas peraí, a gente tá falando a mesma linguagem?
Então vamos se relacionar aqui, vamos entender Sim, isso. sim. Pô, falamos. Então, aqui entendi, tá. Cara, Bateu, beleza. bateu, beleza. Gerou consciência? Gerou. Então qual o problema? Esse é o problema. Tá bom, então Vamos identificou buscar então aí você identifica o problema. Identifica o problema, qual é a solução? A solução é um produto ou um serviço. Sim, Sempre vai bater nisso, né? E aí sim você vende, exatamente. né? Então, é por isso que eu disse, falei, pô, vender tá lá na ponta ainda. Porque se eu não sei que você existe, Não se eu gera... não entendo os seus valores, se eu não entendo a sua cultura, ou seja, a sua linguagem, Sim. o problema que você tá resolvendo, cara, você vai vender como? Mas o problema, Né? o problema hoje essa consciência, ela é muito transparente, ela é muito clara, Sim. sempre existiu, mas Sim. assim, a fama do cara que vende, do vendedor antigamente, ela sempre foi muito deteriorada. Sim, eu entendo isso. Porque o vendedor muito pouco antigamente se preocupava com isso, e sim em vender. Sim, Entendeu? sim. Assim, pensando na sua comissão, pensando na sua venda, mesmo o comerciante que tinha um produto, ele não se preocupava com a qualidade. Sim, sim. Ele se preocupava em vender só. Sim. E vender de qualquer jeito. Eu me lembro que eu estava algum tempo atrás, né, na igreja conversando com um amigo meu que também é vendedor. Legal. E tinha uma mulher que estava visitando a igreja lá, ela pegou, olhou para mim e falou assim: como que vocês conseguem ser cristão e ser vendedor ao mesmo tempo? Mas que não faz sentido nenhum, né? Eu peguei e falei, por quê, né? Ela pegou e falou, não, porque vendedor ganha vida enganando os outros. Eu falei, quem disse pra você? Já me falaram isso. Já. Eu falei, quem disse pra você? Ela pegou e É, falou, não, é esse tem conceito sentido. que todo mundo tem. Eu falei, mas é um conceito errado. Total. Esse aí é o enganador, Total. não é o vendedor. Isso. O vendedor, ele agrega valor à sua empresa e agrega valor à pessoa que está consumindo o produto. Isso. Ele só intermedia. Exatamente. Né? Mas durante muito tempo, o vendedor ele foi taxado dessa forma. Eu acredito que esse mercado ele foi evoluindo muito, né? Então eu fiz um estudo do mercado de vendas, inclusive. Tá. Né? Então o grande ponto é a gente é impactado no Brasil um pouco por causa da nossa cultura. Sim. E por informação, tá? Então, a maioria da informação do mundo, primeiramente, está em inglês. Não está em Sim. português, não está traduzido. Então, Sim. isso gera um impacto. Sim. Então, se você pegar os Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos já evoluiu nisso há anos. No processo de vendas. Sim. Porque esse problema aí acontece no processo de vendas. Sim. Então, antes a gente... Pô, se você pegar... Você foi vendedor tradicional. Sim. Então... Pô, como que era antigamente, você vai saber falar disso muito melhor que eu. Mas antes o vendedor era o cara que ele vendia, ele entregava o produto, ele organizava na gôndola, ele fazia prospecção, ele ligava, ele entregava, ele recebia, ele fazia tudo. Ia lá, via o que estava faltando, que não estava Então, na gôndola. Então, ele tinha o foco em dezenas de coisas, Sim. menos em fazer o mais importante, que era vender. Sim. Então, isso foi muito a consequência do que você falou. Do cara, às vezes, ele querer te empurrar um produto. Sim. Né? Porque ficou muito famoso, e eu acredito que isso no Brasil fez muito sentido com as lojas de varejo, Sim. né? Do Depara. De R$ 99,90 por não sei o quê. Sim. E esse Depara aí, ele foi muito... Como ele foi muito popularizado, as pessoas simplesmente copiaram isso. Sim. E isso se alastrou. Né? E isso vira um problema na ponta. Por quê? Porque se é Depara, então não tem valor. Sim. É só preço. No D eu tava te enganando, agora para. Então, eu tô tentando te empurrar. Existe uma diferença entre valor e preço. Sim. Existe essa diferença. Então, se a pessoa ela não gera valor sobre o produto, ela vai ter que competir no preço. Exatamente. E empresário que fica competindo preço a preço com o outro, uma hora morre. É o grande... Vai baixando, baixando. Quantas empresas você conhece no Brasil de varejo que quebraram? Desde quando você... Muitas. Dezenas, não para. Você pode ver aí que tem grandes agora que tá aí. Tá no... E vai... na ponta do penhasco. E vai continuar quebrando. Vai continuar quebrando. Entendeu? Por quê? Porque elas têm produtos que trabalham preço e não valor. Exatamente. E aí o digital, o que o digital trouxe? Que é um grande problema para o empresário. Que é um grande problema não, um grande desafio. E é um ótimo desafio, inclusive. Sim. Ele trouxe consciência. Então as pessoas já não querem mais qualquer produto. Por quê? Porque elas têm possibilidades.
agora. Antes ela não tinha, imagina. Antes o cara ficava sentado na televisão, Jornal Nacional, Casas Bahia, Exatamente. sei lá, não lembro quais as empresas que passavam ali na época. Arapuã, isso não é da sua época. Não. Gearonso. Pô, Volkswagen, mano, era isso que tinha. Era. Então, qual é a possibilidade de qualquer outra coisa diferente? Não tinha. Não tinha. Era aquilo e pronto. Era aquilo e pronto. Agora, você entra no Instagram, você tem 150 empresas te anunciando caneca. Então, cara, se você não gera valor sobre o seu produto agora, você não vai se destacar. Você não vende. Não vende. Porque as pessoas, elas têm as possibilidades. E ela vai acabar encontrando um produto que é mais barato que o seu e é melhor. Sim. Porque isso está acontecendo hoje. Exatamente. A tecnologia, ela trouxe isso. A tecnologia, ela traz muito essa expansão disso. Né? E o imediatismo, né? Sim. No caso total. de atendimento ao cliente, um negócio bem bacana, esse imediatismo. O cara tem 150 possibilidades de comprar caneca lá. Ele manda uma mensagem para você. Você demorou, dançou. Comprou com outro. Cara, assim, eu já tive clientes que a partir de uma análise que a gente fez mesmo, ele demitiu, assim, 3 pessoas no mesmo dia. Caramba. Né? Então, eu tive uma agência que a gente era especialista em atender empresas de energia solar. Tá. Né? E a gente tinha um resultado, assim, muito, muito fora da média. Então, eu tinha várias. Eu tinha uma carteira de cliente com mais de 35 empresas, assim, grandes mesmo, Sim, grandes. Sim. Empresas de, faturamento 100 M ano, assim. Caramba. Tinha na carteira, né? E aí, a gente fazia todo o trabalho ali, todo o trabalho no sentido de gerar a demanda para o vendedor, né? E aí o cara não vendia, e a gente gerava uma demanda assim, surreal, e o empresário investia em dinheiro e tal, e aí um dia o dono da empresa me chamou. Né? Eu não ia muito, mas esse a gente tinha uma relação um pouco mais íntima. Ele, Ricardo... 100 M ano, tem que ir, né? A gente não tá vendendo. A gente não tá vendendo aqui e eu vou parar com o marketing. Eu falei, opa, vai não. Vamos entender o que tá acontecendo? Sim. Vamos. Então vamos fazer o caminho todo? Vamos. Então vamos lá. Chama os vendedores. Vai retrocedendo. Chama lá os vendedores. Chama os vendedores. Aí a gente tava numa sala parecida com essa, tinha uma TV. Falei, abre aí o WhatsApp de cada um. Deixa eu ver quanto tempo vocês estão demorando para responder cliente que a gente envia. Cara, tinha cliente lá que nem tinha sido contactado. Putz, a vida. Você gera um lead, você gera uma expectativa e os caras não respondem. Aí eu falei para ele, beleza, eu posso ficar aqui gerando lead para você, isso nunca foi um problema para nós. A gente sempre foi muito bom nisso. Sim. Mas eu posso ficar aqui gerando lead o quão for. Se você não tem ninguém entrando em contato, se você, como dono da empresa, não fiscaliza isso aqui, que é o fundamental, sim. Então, você vai cancelar com 150 agências. É o fundo do funil. Vai lá. É o fundo do funil. Então, isso é para endossar muito o que você acabou de falar. Sim. Porque realmente, cara, se hoje eu falo isso por mim, porque eu sou um péssimo consumidor. Entendeu? Por que eu sou um péssimo consumidor? Eu sou um péssimo consumidor. Vender para mim é um saco. É mala. Porque eu vejo muita possibilidade. Porque eu sei o que eu quero. Muito, né? Eu avalio muito, eu sei o que eu quero. Certo. E se você demorar 2 minutos para me responder, eu já falei com 3 empresas. Exatamente. Quem me responder primeiro que gerar mais valor ganha. Exatamente. Às vezes o outro que ia te responder depois tem até Perdeu. Um valor melhor. Perdeu, não importa. Perdeu. Não importa. Então a gente também está falando sobre velocidade. Sim. Né? Então, para mim é importante que o empresário tenha a consciência de, cara, eu preciso me dedicar nisso daqui. Sim. Entendeu? Porque já antigamente, quando eu entrei no marketing, era assim, ó. Se o empresário ele tivesse qualquer problema, a primeira coisa que ele cortava era o marketing. Eu nunca entendi essa lógica. Porque pro cara aquilo... Eu nunca entendi essa lógica. Aquilo não é investimento, aquilo é um custo. O cara entende errado, mas né? assim, até que eu entendi essa lógica, na verdade, né? Mas a lógica de antes era o seguinte, cara, você tinha um marketing que era no outdoor, que era no carro de som, na rádio, né? Alguns na TV ali. Mas tô falando assim, acho que a grande maioria que talvez vai ouvir é o cara que, ele não tem grana pra colocar em TV. A gente tá falando assim, o cara que tem grana pra ir pra TV, a gente tá falando de big empresa. Principalmente naquela época. Então... E aí o que acontece? O cara que fazia esse investimento, ele não tinha nenhuma métrica que dizia pra ele que aquele dinheiro tava retornando, porque não tinha como medir.
Beleza, tem até... A gente já fez algumas coisas assim que a gente conseguiu metrificar, Tá. né? Ó, eu vendo tanto hoje, entro Pô, no eu marketing, coloquei... eu vendo isso, mais tanto. eu coloquei R$ 1.000 lá no rádio, anunciei um mês, desse um mês veio X pessoas, dessas X pessoas eu converti tanto, me Sim. trouxe isso daqui. Sim. Essa é a métrica. Simples, ROI, retorno sobre investimento, beleza. Isso. E o que foi o bom do digital? O bom do digital é que ele trouxe 1 milhão de ferramentas hoje Ele metrifica para metrificar tudo, né? tudo. Então eu sei tudo hoje. É assim, são... Cara, quanto veio, da onde veio, quanto tempo ficou, tudo. Vejo tudo. Entendeu? Então por que o cara cortava antes? Porque ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia Ele só enxergava ver. o custo, né? Isso. E a gente tem uma frase na nossa cultura que a gente fala o seguinte: você só pode acessar aquilo que você vê. Sim. Se você não enxerga, se você não viu, esquece. Você vai estar no escuro. Então o bom do digital hoje para o empresário, e que eu sempre falo, cara, fique tranquilo ao entrar no digital. Sim. Porque uma coisa, pro bem ou pro mal, você vai ter, que é o quê? Métrica. Por que pro bem ou pro mal? Ou ela vai falar que tá muito ruim, ou ela vai falar que tá muito boa. É verdade. Entendeu? Mas aí, deixa eu entrar nesse assunto. Pode entrar, vai lá. Já mudando de assunto. A maioria dos empresários tem uma grande dificuldade de entender essa métrica, de estudar essa métrica. Uhum. O que você aconselharia para o empresário? Contrata um cara bom de marketing ou contrata uma agência de marketing? Tá, essa pergunta é muito boa. Porque o empresário, por exemplo, o cara que fabrica, sei lá, pneu. Boa. Ele não quer ficar vidrado naquele. Ele quer o mais resumido possível. Sim. Um cara que chega e der para ele e ele toma a decisão. Lógico. Ele não vai entender essa métrica. Lógico. Como você falou, tem milhares de ferramentas. Ele não vai. Eu acho assim, Henrique. Eu acredito, né? Tá. Que a gente tem várias formas de olhar para isso. E acredito que a melhor forma de olhar para isso... Por favor. Bom, vamos pôr um pouquinho de água aqui, porque você está falando... Boa. Falo bastante. Você fala bastante e tem que molhar isso. a goela, né? Mas eu acredito assim, ó. Que a consciência que o empresário tem que ter não é tipo, cara, eu contrato uma agência, ou eu contrato alguém, ou eu mesmo faço. Eu acho que a análise não é nem essa. Tá. Eu acho que a análise é em que momento eu estou agora. Tá. Porque são momentos das empresas, sim. compreende? Então, se eu estou em um momento onde eu não vou conseguir contratar uma agência, então eu vou ter que... infelizmente, eu vou ter que me desdobrar e vou ter que fazer isso aqui. Tá. Mas não posso deixar de fazer. Tá. Ah, Ricardo, mas eu tô fazendo tudo feio. Pouco importa, faça. Porque às vezes o feio converte. É lógico. Entendeu? E às vezes o que é feio pra você não é feio pra você mesmo. Exatamente. Cara, o que eu já vi... Minha mulher casou comigo, velho. Então, converte. O que entendeu? é feio pra todo mundo, pra ela então. não Mas isso é real. Então, assim, Sim. eu cansei de ver campanhas que a gente fez com uma arte ali que era a mais feia. Foi aqui. Funcionou. Aconteceu. Entendeu? Então, não é sobre isso. Tá. É sobre fazer ou não fazer, né? É sobre fazer. Precisa fazer, independente de como seja. Faça. Porque uma hora vai ficar bom. Entendi. Né? Se você estiver olhando para aquilo ali como deve. Então, acredito que é um momento da empresa do cara. Pô, eu tô iniciando. Ricardo, contrato a agência? Nunca. Não faz sentido nenhum você contratar uma agência. Entendeu? Pô, Ricardo, eu já tô bem estruturado aqui, né? Já tenho meus funcionários, o negócio tá rodando. Pô, já tô tendo lucro, já tenho esse valor aqui X. Pô, acho que é legal ter uma agência. Acho que é legal. Eu não sou contra a agência. Eu acho que a agência, ela é para um momento. Sim. Entendeu? E chega um momento que você não quer ter agência, porque começa a não fazer sentido. Tá. Começa a fazer sentido você ter o quê? Disposição para ter um time interno. Aí a gente já tá indo por aqui. Então, Eu acho que é mais ou menos 3 etapas. Eu começo sozinho, chega um ponto que eu tenho condição de ter uma agência, e chega um ponto que eu quero ter um time. Isso, porque assim, ó, vai chegar um momento que o cara, ele vai contratar a agência, que ele não vai contratar também todos os serviços da agência, porque não vai fazer nem sentido pro momento dele. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes ele vai contratar um serviço aqui, outro ali, entendeu? E aí Uma ação específica. Ele começa a se ajustar nisso. Tá. Né? O grande ponto que eu falo sobre para os empresários hoje, e eu mesmo tendo agência, eu falava muito isso, né? É que a gente tem muito a mística do tráfego. Entendeu?
E aqui é onde eu falo, precisamos de um ponto de atenção aqui. Tá. Porque o que eu mais vejo hoje é, pô, a gente vai escalar o seu negócio. A gente vai escalar o seu negócio. E aí o empresário vai lá, investe e não escala. Entendi. E ele não vende. Por quê? Porque ele está olhando apenas para um ponto de um todo. Sim. Então essa consciência precisa de ter. O que eu sempre indico é, Henrique, se você é empresário, faça o seu dever de casa. Porque assim, eu também não, o problema para mim é quando o empresário fala assim, pô, mas eu não quero olhar para isso aqui, porque eu não tenho tempo, papapá. Irmão, a empresa é sua. Se você não quiser fazer, pouco importa. Sim. A empresa é sua. Então, se você não quer se dedicar tempo ao que é fundamental, porque Exatamente. o marketing é fundamental, ele é a porta de entrada. Exatamente. Entendeu? Não tem discussão disso daqui. Né? E aí depois a gente pode até falar, eu posso falar dessas fases, assim, Sim. do marketing, para ficar mais claro. Mas assim, cara, você precisa entender minimamente o que é isso, porque você vai cobrar como da agência. E aí é que eu venho, aquele primeiro ponto que você diz assim, pô, você está começando a empresa agora, faça você mesmo. Esse faça você mesmo vai te dar uma base quando Sim. você estiver nesse estágio para contratar alguém. Sim. E vai te dar uma base para você montar o seu time quando você estiver na terceira Exato, fase. exato. Agora, se você não faz essa primeira aqui, Já era. você vai quebrar. Você vai colocar na mão de alguém que não tem compromisso com o seu resultado, porque a empresa não é do cara. Não, e assim, às vezes os caras, a agência até tem o compromisso de entregar o resultado, né? Tem algumas que não, tem algumas que sim, e aí a gente vai ter todo tipo de empresa, não vou entrar nesse mérito. Sim. Mas a agência não é o dono da empresa. Então, ela pode ter Você um compromisso, entende? mas não é o compromisso como de um dono. Então assim, ó, se você não sabe minimamente nem o que é isso aqui, então estude. Exatamente. Porque senão não tem como você cobrar. Exatamente. Se você não sabe vender, como que você vai cobrar de um vendedor? Se você não sabe quais são as métricas importantes para medir o cara. Exatamente. Ah, Ricardo, eu preciso ser especialista. Não, mas você precisa saber mínimo, minimamente né? ali. Básico, Você né? precisa ter uma base. Sim. Porque aí, a partir da base você cobra a galera. Agora, se você não sabe cobrar, pô, contratar uma agência pode ser, para você, pode ser um tiro na cara. Sim. Exatamente. Entendeu? E isso aqui eu já vi acontecer bastante. Aconteceu já comigo, inclusive. Sim. Entendeu? Porque eu passei por essa fase da primeira agência, Sim. que eu também não tinha muita experiência, o cliente também não tinha. Então aí ficava uma confusão generalizada, porque o cliente não sabia o que queria, eu não sabia o que tinha que entregar, e, pô. Quem não sabe pra onde vai, qualquer estrada serve. E virava uma zona. Virava uma zona. Entendeu? Então, o que eu digo hoje, assim, o que eu diria hoje pro empresário é, cara, antes de eu tomar essa decisão, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender como que isso aqui funciona. Pra eu entender o meu momento. Sim. Porque aí porque ele age com muita inteligência. Sim. Porque pode ser que realmente ele só tá precisando do cara do tráfego. Então vai contratar a agência pra quê? Não faz sentido. Você só precisa de um cara de tráfego. Então Sim. procure alguém bom, que entenda o que tá fazendo ali. Sim. Entendeu? E ainda você vai ter a variável de testar com esse cara. Sim. E é isso que o empresário não entende. Tá. Né? E aí pegar esse cara, tentar entender o que ele faz. Isso. Pô, beleza, você vai ter as suas análises. Cara, qual que foi a empresa que você já trabalhou? Sim. Deixa eu entender aqui, deixa eu ver seus resultados, quanto tempo de experiência tá nisso aqui, onde você aprendeu isso, com quem. Então, assim, dá para você entender se o cara sabe ou não. Tá. Só que se você não entende nem o que é isso, aí, cara, aí você tem um problema. Ou você vai ter que fazer isso, sim, ou você vai ter que ter alguém na sua empresa que vai estudar isso e vai entender para avaliar isso daqui. Exatamente. Né? Mas assim, acho que respondendo a sua pergunta com profundidade, eu acredito que não é nenhum nem outro. Eu acredito que é um momento... você ter consciência sobre onde você está, tenho consciência, entendi isso aqui, agora sim eu tomo uma decisão. Entendi. Se eu vou realmente, eu mesmo vou fazer, ou se eu vou contratar uma pessoa para fazer um serviço que eu acho que é fundamental agora, entendeu? Ou eu contrato uma agência, ou eu vou montar um time. Tá. Aí eu queria, até para dar mais subsídio para o cara decidir o que fazer, existe um percentual que a empresa deve direcionar para o marketing, por exemplo, de acordo com o faturamento. Eu faturo 10 mil, eu vou direcionar 10%, R$1.000. R$1.000 eu consigo contratar um free.
Sim. Quando eu chegar nos 20, 10%, 2 mil, eu já consigo contratar uma pessoa para trabalhar full time. Sim. Dá para ter essa métrica? Cara, dá para ter essa ideia ou não? Eu acredito assim, ó. A gente tem aí várias empresas no mercado, né? Tá. Que sempre falam sobre esses percentuais. Pô, tantos por cento aqui tem que ser pro marketing, papapá. Só que isso é muito relativo. Extremamente Porque relativo. depende de margem, depende de uma série de coisas. Porque assim, ó, primeiramente, depende de histórico. Sim. O cara tem histórico no marketing? Nunca investiu? Não. Então, como é que você vai falar que é X valor? Tá. Porque se o cara não tem nem histórico, quer dizer que ele nunca fez. Sim. Se ele nunca fez, primeiramente, esse cara nunca vai despender um valor X pra isso, porque ele nem entende como que isso aqui funciona. Tá. E ele Então, não quer correr risco. Ele não quer correr risco. Pô, empresário, a gente tá falando do empresário brasileiro, Sim, que o cara é barriga no balcão, o dono ainda tá com a barriga no balcão, tomando Exato. um monte de risco num país que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. A gente tá falando do Brasil, né? Qualquer mexidinha ferra Qualquer todo coisa mundo. aqui dá problema. Então, o que eu diria nesse sentido também é que, cara, beleza, se você for pegar uma big empresa, pô, se você for pegar, sei lá, uma Uber, pô, os caras têm lá o anual deles que eles já vão usar, mas a gente tá falando de uma big empresa que tem métrica pra full, a gente tá falando do cara ultra profissional, entendeu? Então, eu tô levando em consideração que a gente tá falando com um cara hoje que, pô, sou empresário aqui, Ricardo, não tem isso ainda. Tá. Então, começa com o mínimo. Tá. Entendeu? Começa com o mínimo de um serviço. Tá. O que é o mínimo de um serviço? Eu entendi o que eu preciso. Cara, o que eu tô precisando? Tô precisando gerar mais demanda. Beleza, tô precisando gerar mais demanda. O que eu preciso para gerar mais demanda? Cara, eu preciso de um bom conteúdo. Sim. Eu preciso de um bom tráfego. Sim. Pronto, esses dois aqui já vai fazer uma diferença. Quanto custa isso aqui? Custa X aqui, mais X em tráfego. Pô, consigo? Pô, consigo. Então, vai. Vamos lá. Porque ele também precisa pôr o pé na água. Sim. Isso aqui, e contratar isso também não é garantia de que vai funcionar. Sim. Porque às vezes não funciona. E ele tem que ter essa ciência, né? Tem que ter essa ciência, porque aí... Porque, de novo, eu sempre bato nessa tecla da consciência. Porque são muitas variáveis, entende? Então, por exemplo, cara, você pode ter um produto que as pessoas não estão no digital. Entendi. Você entende? Então, você vai querer entrar no digital pra quê? Pra gastar dinheiro, né? Às vezes você tem um produto que você tá querendo anunciar no Instagram, mas a galera tá no Facebook. Ou você quer anunciar no Instagram, mas a galera tá no Google. Entendi. Então, LinkedIn, assim, né? você entende isso aqui? O cara tá entendendo isso aqui? Lógico que é muito dever, e aí a gente tá falando muito de transparência e ética, de quem ele tá contratando o cara desse direcionamento. Sim. Entendeu? Mas, assim, o que eu diria como princípio é ter a consciência. Ok. Porque o cara também pode te direcionar errado. Porque ele Sim. quer vender, ué. Então ele pode falar, pô, a gente precisa fazer isso aqui tudo. Às vezes não precisa. E se você não entende nada, você embarca. Aí você vai... Cara, aí é onde, assim... Onde eu mais vi empresário perder dinheiro é por ele realmente não saber o que é essas coisas aqui, né? Então, pô, você vai no YouTube, você já consegue já entender muita coisa, né? Então eu diria isso, tá, Henrique? Eu acho que não tem uma receita de bolo. Tá. Eu acredito que é realmente o cara ter a consciência do momento, de como que ele pode começar e o que ele precisa, não o que ele quer. Porque o cara quer tudo, mas o que precisa não é. Então vamos começar com o básico, né? Como que precisa. Começa com o básico. Pô, eu preciso de quê? Pô, eu tô precisando de mais demanda. Às vezes o cara não tá precisando de mais demanda, mas às vezes ele quer ser mais, ele quer ter mais visibilidade, não demanda. Tem essa diferença. Então aí vamos resolver isso aqui então. Qual o próximo passo? Agora eu tenho muita visibilidade, quero fortalecer demanda. Então, vamos para demanda, vamos para isso, vamos para aquilo. Vamos se posicionar assim, vamos ter... E aí o cara vai. E é ajuste, né? Marketing digital, né? Ele é ajuste, né? O tempo inteiro. O tempo todo. Assim, não tem bala de prata. Tá. Isso aqui eu posso falar para todo empresário. Sim. Você que vai contratar qualquer empresa, você achar que tem uma bala de prata, você começou errado. Se o cara prometer isso, sai fora, né? Sai, esquece. Sai fora. Não contrata, o cara precisa ser real. Ricardão, vamos dar uma guinada de 180 graus aqui? Bora. Eu vi que você tem muito conteúdo. Pô, o cara é bom pra caramba. Legal. Quem é o Ricardo Moraes? Conta um pouquinho pra gente da sua história, da sua vida, do seu... Pelo que você falou aí, você deve ter uns 80 anos. Tem uns 30 anos já, né? Fala um pouquinho. Mas, cara, vamos lá. Eu tenho 27 anos. Eu sou de uma cidade do interior de Goiás, de 40 mil habitantes.
Cresci lá, morei lá até os 22. Pô, vamos homenagear ela. Qual que é o nome da cidade? São Luís de Montes Belos. São né? Luís de Montes Belos. Isso, esse é o nome da cidade. É uma cidade que fica a 120 quilômetros da capital, que é Goiânia. Legal. Então, cresci lá, toda a minha família de lá. Meus pais sempre foram empresários, assim. Não big empresários, mas sempre, na verdade, eles foram comerciantes a vida toda. Nossa família nessa cidade são todos comerciantes, basicamente. Então, eu cresci muito nesse meio. Tá explicado. A primeira academia da cidade é da nossa família. A maioria dos postos de gasolina é de pessoas da nossa família. Quer dizer, vocês dominam a cidade. Lá, né? eles dominam lá. Então, o meu pai, ele teve... por muitos anos, até ele realmente parar, mas assim, por vários anos, assim, coisa de 15 anos, quase 20 anos, eu não vou saber dizer, assim, minha idade, basicamente. Mas ele teve uma oficina de moto, então ele é mecânico de moto, minha mãe sempre esteve ali apoiando ele na parte de administração, mas assim, é um comerciante tradicional brasileiro, aprendeu tudo na raça, sem nenhum tipo de estudo. E que isso tá mudando também, E que isso mudou. E assim, meu pai, eu acho que ele estudou até a 6ª série. Minha mãe, ela conseguiu, assim, formar no colégio e tal. Legal. Mas nunca foi desculpa para eles não fazerem. Sim. Sempre fizeram muito, trabalharam muito. E aí, por anos e anos, a empresa deles foi, assim, a maior da cidade, em questão de tamanho mesmo, assim, a maior mesmo. E a melhor é que sempre foi referência para as outras, né? Então, eu costumo dizer que todas as outras... Meu pai, ele criou todos os concorrentes dele. Entendi. Entendeu? Porque foram saindo os funcionários, os caras foram abrindo. Montando, legal. Aí ele falou, pô, tem concorrente demais. Eu falei, pô, você que criou todos. Lógico. Entendeu? Que a cidade era pequena, então é normal isso. Normal. Né? Então, eu comecei a trabalhar com eles com 12 anos de idade. E muito antes disso, eu já vendia alguma coisinha ali com os meus primos na zoeira, na brincadeira ali. Vendia pipa, tá, essas coisas. Mas enfim, comecei a trabalhar com meu pai com 12 anos. Então, com 12 anos já tinha meu próprio dinheiro ali, já fiz algumas coisas. Então, trabalhei com ele até meus 21, se eu não me engano. 21. Vou lembrar, assim. Você ficou até os 22 lá, né? Até os 21, assim, eu tava na cidade ainda. Então, você manja de mecânica de moto? Sim, total. Sou apaixonado em moto. Sério, cara? Gosto de acelerar muito. Tive várias motos, assim, grandes, assim, acelerei muito. Eu tenho habilitação, tudo, mas eu morro de medo de cair, então bem eu não tenho medo nenhum. Eu preciso dizer que esse é o perigo. Né? A idade. O perigo é esse, porque eu não tenho medo. Mas, enfim. E aí, 2021, cara, tinha um amigo meu, que ele estava morando em São Paulo, era programador, mudou para São Paulo, e ele começou a me mandar algumas coisas de, pô, já ouviu falar de startup? Que startup? E aí comecei a ver, tal, comecei a gostar desse negócio. E aí, 2022, eu tenho uma discussão com meu pai, assim, 2021, eu acho. Filho, né? Normal. Coisa normal. 2022, ó. 2018, eu tive 2018 para 2019, eu tive uma discussão com meu pai, saí da loja e tal. E aí, eu decidi me mudar para Goiânia, né? E eu falei, pô, agora eu vou empreender. Então, vamos ver como esse negócio funciona. Eu pensei que você ia cantar a música sertaneja. Acontece, né? Mas eu falei, pô, eu quero empreender, então eu me mudei para Goiânia. Quando eu me mudei para Goiânia, eu vi que as coisas não eram tão simples assim. Tive que arrumar um emprego antes de começar a empreender, então fui trabalhar na Claro, de vendedor ali PAP, então eu falo que foi onde eu perdi o medo de vender. Né? As pessoas, elas têm medo de vender, né? Sem medo de cobrar, né? E ali, pô, eu perdi, porque você vai vender, imagina, eu ia vender TV a cabo, de porta em porta, andava 8 km dia, porta em porta, recebia 170 mil não. E 3 talvez e um fechado. Não, era assim, falava com 200 pessoas pra ter um sim, entendeu? Porque, pô, não tinha treinamento direito, era muito na raça e tal. Mas aí fiquei nisso uns 3 meses ali, não tive um desempenho legal nisso, bem baixo assim, tive nada de extraordinário aí, mas aprendi até resiliência. Entendi. De todo dia. Porque o vendedor que não tem resiliência para receber não, ele não pode ser vendedor. Eu falo assim, cara, o não ele te treina para tudo. Entendeu? Então, comece tendo muitos nãos. Eu acho que o não é sempre a oportunidade de buscar um sim. Lógico. Então, a gente já chega com o não, né? Eu já vou com o não pronto. Já vou com o não pronto. Então, isso me ensinou bastante. Então,
Logo após isso eu comecei uma agência, assim, comecei bem tímido mesmo, com uns 2, 3 clientes ali, indicações, papapá e tal. E aí nesse meio tempo eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro. Tá. E aí foi quando eu conheci o marketing digital, Tá. entendeu? E aí na época era muito tímido ainda, poucos players no mercado, e papapá, poucas pessoas falavam disso, beleza. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, falei, mano, eu vou fazer isso aqui porque agora eu entendi o que é. Tá. E aí fui estudar. Você abriu a agência sem ter um conhecimento pleno Na do verdade eu abri a negócio. agência após isso. Ah, Eu fui pro Rio primeiro, né? entendi. A cronologia aqui que foi errada. Mas pós isso, eu Tá. abri, assim, uma agência, cara, poucos clientes ali e tal. Só que quando eu fui pro Rio, eu encontrei com esse amigo meu, que morava em São Paulo, e com o sócio dele, eles já tinham startup, já tinha investidor, os caras já estavam voando ali. E aí eles... Falaram, vem pra cá. E aí conheci o sócio dele, Tá. e aí quando eu voltei pra Goiânia, eles me fizeram uma proposta. Falou, pô, a gente quer fundar um banco digital, né? Uma fintech, Sim. se chama assim, né? Na área de adquirência. E a área de adquirência é o quê? Maquininha de cartão. Tá. Né? Então, essa é a área de adquirência dentro de uma fintech. Você não quer fazer com a gente? Você não quer entrar aqui de sócio e tal, ter uma participação nisso e a gente vai fazendo junto? Falei, pô, bora, filho. Tô dentro. Bora. Você banqueiro, né? E aí a gente abortou, assim, o lance da agência. Eu abortei e falei, pô, vou Tá. focar nisso aqui. Certo. E aí a gente começou, assim, e esse foi eu posso dizer que esse foi o primeiro negócio. E, cara, assim, no fritar dos ovos, 3 meses depois, ou 4 meses, a gente tava faturando, já tinha faturado o primeiro 1 milhão Caraca, de velho. faturamento. Que legal, hein? E assim, muito na raça também, Tá. entendeu? Pô, era eu pegar a mochila, colocar as maquininhas dentro da mochila nas costas e sair de porta em porta. E, pô, deixa eu te apresentar esse negócio aqui. E eu ficava louco quando a galera aceitava. Eu falava assim, mano, como que vocês transacionam no dia de vocês com um cara que vocês não conhecem? Vocês Com a são mochilinha, malucos. que vocês são malucos, entendeu? Eu pensava isso. E já ganhava o cara nisso, né? E aí na época a gente tinha umas facilidades, porque na época ainda era TED, né? Tá. Então a nossa empresa, o TED era gratuito. Ah, entendi. Entendeu? Era o diferencial. Era um diferencial. E aí tinha um contador lá que mostrava o quanto você tinha economizado no mês TED. Entendi. Então isso foi um diferencial que fez o negócio começar a expandir sozinho. Entendi. Porque eu chegava ali no final do mês, do varejista, o cara olhava e ele tinha economizado 5 mil reais de TED. Tá. Eu acho que na época o TED era R$ 9,50, R$14, era um negócio assim, não sei se você lembra. Sim. 2019. Você ali. lembra do Doc? Lembro. Então, lembro. essa era época. 19 ali. E aí, beleza, cara. Aí a gente expandiu, eu conheci algumas pessoas, e aí eu conheci um player muito grande hoje que tem no mercado. A galera deve conhecer, que é o Pablo. Então, ele é de Goiânia também. Tá. Então, conheci ele lá e eu comecei a trabalhar com ele em algumas coisas. Ele não é um grande player, acho que ele é o maior. Ele é o maior hoje. Então, quando eu conheci ele, tinha 17 mil seguidores no Instagram, ninguém sabia quem era ele. Caraca, velho. Eu conheci ele em 2019. E aí, ele me abriu um novo mundo, que foi onde eu comecei a buscar por esse negócio da mentalidade. Sim. Pô, preciso resolver as coisas aqui e tal. E aí foi onde surgiu a ideia de ter um primeiro investidor para essa empresa, né? Tá. E assim, vou resumir aqui, senão a gente fica o dia todo nessa história. Mas resumindo... Se for para falar do Pablo, pode falar bastante que dá corte. Né? Dá corte, né? Mas assim, a gente tinha feito uma negociação, eu tinha feito uma negociação com o sócio dele, aí vim para São Paulo pra gente fazer uma reunião junto, aconteceu um imprevisto com ele mesmo, não foi assim de maldade nem nada, a gente teve que desmarcar essa reunião, então nunca aconteceu essa reunião, que era para ele investir nessa empresa, a gente já tinha falado de porcentagem, etc. E aí eu fui para um evento em Alphaville de networking, né? E aí nesse evento eu conheci um cara lá que tinha contatos com investidores em Goiânia. Então quando voltamos, passamos ali por 14 ou 15 investidores e até um falar sim. Tá. Então eu passei por esse processo também de fazer pitch para investidor, negócio mais sem noção assim, que eu fazia e funcionou. Não tinha noção nenhuma de como fazer isso, mas fiz. E aí a gente fechou... É melhor fazer mal feito que não fazer. Né? Né? Eu fiz, cara. Eu sempre fui dessa. É isso aí. Eu sempre preferi fazer do que não fazer. Tá certo. E aí, conseguimos um investimento ali de R$500 mil. Tá. 500 mil? 500 mil. E aí no dia... E aí eu nunca vou esquecer desse dia. No dia que a gente foi assinar o contrato com o cara, entrou quarentena. No dia. Agora. E aí eu lembro, isso já era 2020. Ali, perto de março, onde deu o Sei BO lá, mesmo.
E aí eu lembro dele falar assim, Ricardo, vamos fazer o seguinte, vamos segurar esse contrato 3 meses, Vamos ver o que vai acontecer. porque o pessoal falou que é só 3 meses isso aqui. E aí a gente volta a negociar, porque agora eu preciso de fluxo de caixa. O cara tinha 200 funcionários na empresa. O cara era gigante, Tá. entendeu? Falei, pô, beleza, mas eu não vou parar. Então o que eu fiz? Não vou parar. Eu tinha um sócio, falei, mano, põe seu carro aí, bora fazer um empréstimo. Vamos gerar receita. Pau. Fizemos empréstimo. Mano, foi coisa de, sei lá, a gente faturava 800 mil. A gente já tava numa época assim de faturar 800 mil mês, 600 mil, 700. Caramba. Tava esse jogo aí. Um valor bem... Cara, quando deu quarentena, a gente foi reduzido a 8 mil reais mês. Nossa. A gente foi reduzido a pó, assim. Então, da mesma forma que esse negócio cresceu muito rápido, ele quebrou muito rápido. É igual o Chicó do Alto da Compadecida. Uma hora eu tô rico, outra hora eu tô pobre, uma hora Mano, eu tô rico. foi muito rápido, assim. Eu pisquei e quebrei, entendeu? E aí quebrei. Eu sei bem que é isso. E aí a gente quebrei com dívida, com o carro do sócio no empréstimo altíssimo, com juros. E, putz, falei, caramba, cara, e agora, né? E aí quando eu quebrei, aí o que eu fiz? Eu tinha um valor, um dinheiro, bem pouco assim, mas eu falei, pô, eu consigo ficar 2 meses com esse valor. Então o que eu fiz nesses 2 meses? Eu já sabia do marketing, só que eu tinha me distanciado um pouco, tava no mundo startup, também fui dar profundidade nisso, Sim. né? Porque eu precisava entender como funcionava. Aí entrou o marketing de novo. Falei, mano, isso aqui eu tinha me apaixonado nisso aqui. Tá. Então agora eu vou dar profundidade nisso. Tá. E aí eu fiquei 2 meses dentro de casa estudando, sem parar. Então eu estudava 10, 12 horas dia. Caramba. Marketing, né? Isso na pandemia. Isso no meio da pandemia. Eu fiz muito isso também. Pau comendo, fechando, eu nem aí. Estudando. E aí, como que começou a minha agência? Um cara me ligou do nada, assim, e falou assim, pô, eu fiquei sabendo que você é bom em marketing. Falei, sou. Falaram. Se falaram, eu tô aqui. Sou, né? então sou isso aí mesmo que você disse, né? Eu nem sei como que esse cara me achou. E ele falou, pô, você não faz um site pra mim? Eu falei, site? Pensei na hora, nunca tinha... Mano, assim, não sabia nem por onde começar. E aí, a hora que ele falou, eu falei, mano, eu faço. E aí eu fui lá no YouTube e falei, como fazer um site de forma gratuita na internet. E aí tinha uma aula lá de 2 horas ensinando a fazer um site no WordPress. Eu devorei, cobrei lá uns 4 mil reais na época pra fazer o site pro cara. Eu falei, fechou, ele me mandou metade do dinheiro no outro dia. Eu falei, mano, tá doido? É isso aqui. E aí fiz, entreguei o site pro cara. 30 dias. Dei um tempo pra ele de 30 dias, nem fazia ideia de quanto isso ia demorar, mas enfim. Eu fui aprender a fazer o site depois que o cara pagou. Tá. Eu falei, pô, também não vou ficar fazendo isso aqui se ele não me pagar. Então, deixa o dinheiro entrar primeiro. Né? Ele me pagou, eu fui aprender a fazer o site. Tá. E aí, nisso, começou essa primeira agência minha que chamava Gênesis. Tá. Né? No meio de uma pandemia, início, todo mundo fechando empresa, eu abrindo CNPJ. Cara, eu sei que foi assim, 5 meses depois, a gente tava com 30 e poucos clientes, 9 funcionários, já tava escritório montado. Caraca, foi uma... Toda essa história, foi muito rápido. Porque foi o marketing digital, foi. Então aí o galera... Era o centroavante, né? No lugar certo não era certo. Sim, e aí eu tinha um sócio na época que ele tinha muito contato, então ele conseguiu trazer essas pessoas. Mas enfim, eu tive essa fase da agência de atender empresa, e aí eu tive a fase também, que foi logo após isso, de fazer os lançamentos digitais, né? Que são Érico Rocha ali, famoso 6 em 7, né? Pra quem não sabe, é 100 mil reais em 7 dias e tal. Então, aí eu também entrei nessa. Falei, pô, agora eu preciso evoluir aqui. E aí eu fiz um primeiro lançamento. E aí isso pra mim foi virada de chave. É importante eu falar isso, porque foi quando eu vi o poder do digital, assim, de forma muito plena. A gente fez um lançamento, a gente fez 80 mil reais em 2 horas. Falei, mano, isso aqui é muito louco. É isso. Isso aqui é muito louco, porque tem gente que não faz isso aqui num ano. Eu fiz em 2 horas isso aqui. E aí eu falei, entendi. Quer dizer, você fez em 2 horas, mas toda uma estrutura. A gente trabalhou 30 dias, né? O processo de lançamento você faz lá, você tem algumas fases, que é a fase de captar o público, esquentar o público e vender alguma coisa pro público. Sim. Né? Então, 30 dias que leva esse período, não é em 7 dias. Mas o período de venda é só 7 dias, porque é uma escassez. É um tiro, né? É um tiro. No primeiro dia, a gente vendeu 80 mil reais, nas primeiras 2 horas. Caramba.
Só pra você ter uma noção, a gente vendeu 80 mil em 2 horas, no final desse lançamento foram 147 mil de faturamento. Tá. Então o restante do faturamento vem durante os outros dias. Diluiu, né? Foi diluindo. E aí eu entendi esse negócio, falei, pô, é isso aqui. Aí depois desse fiz assim... Aí, pô, tive um processo que eu dei burnout, crise do pânico, trabalhava demais, trabalhava 16, 17 horas dia. Workaholic, sempre fui, assim, hoje não sou mais, mas hoje trabalho com muito mais eficiência, né? Mas eu tive esse período, Entendi. Comia mal, dormia mal, trabalhava muito, tomava muito café. Saúde ruim, deu BO, né? E quando deu esse BO foi tão forte pra mim que eu fechei a empresa. Eu demiti todos os meus clientes, todos os meus funcionários. Eu falei, eu preciso de um tempo pra mim, eu vou morrer. Sim. Com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, eu tava muito mal. Cara, você tem metade da minha idade. E assim... da minha idade. Já, e passando por isso. Você tá me vendo aqui, mas imagina eu tava com 10 quilos a menos que isso. Caraca, velho. Porque eu não comia, eu não... Pô, na época eu fumava, né, e bebia. Então, assim, eu tava com todos... Isso aí é fuga, né? Fuga. Com todos os hábitos ruins possíveis eu tinha, né? E comendo fast food, pô, tava muito mal. Assim, eu não sei o que eu queria também, né? Não tem muito o que falar. Sabe aquela história do empresário que não entra no marketing? Era você, pô. Uma hora vai morrer, não tem jeito. Uma hora vai dar ruim. E deu, né? E aí eu parei, falei, mano, vou parar. E aí fui me dedicar realmente à minha saúde ali. Foi quando eu realmente comecei a dar mais importância pra isso. Legal. Então eu fiquei 3 meses, eu falo assim que eu fiquei 3 meses sabáticos, né? E aí depois desses 3 meses eu falei, pô, o que eu vou fazer agora? Aí voltei, comecei a fazer um projeto aqui, fiz outros lançamentos, deu super certo. Então eu sempre... Teve os que deram errado, não é só acerto. E quem que? Quem nunca, né? Quem nunca, assim, eu fiz os 3 lançamentos seguidos, todos deram errado. Falei, que isso? Aí abri outra agência, que essa foi a minha última. É uma empresa que chamava Gladius, né? E aí para mim foi o mesmo processo, porque como eu já tinha feito antes, eu coloquei a mão no negócio, 3 meses depois, 30 e poucos clientes, sei lá quantos funcionários, meu escritório montado. Só que a diferença foi, eu tinha mudado de Goiânia tinha voltado para minha cidade. Você voltou pra cidade. Então, e aí o que eu fiz de diferente foi, todo mundo da minha cidade atendia a galera da minha cidade, né? E quando eu vim, ninguém na minha cidade sabia fazer tráfego. Entendi. Entendeu? Você falou, aqui. Eu falei, aqui eu destruo. Porque eu já sabia fazer desde 2018, isso aí que a gente já tá falando de ano passado. Né? E aí, pô, fiz também, papapá. E aí, aqui eu cometi outro erro. Na primeira, eu falo que eu fechei as portas, não quebrei. Eu fechei as portas porque eu não tinha saúde. Sim. Na segunda, eu quebrei porque eu cometi erros financeiros. Né? Quem nunca também, Quem nunca? Então aí eu quebrei assim mesmo de ter todo o processo mesmo, de ter que vender meu carro, de ter que vender tudo assim que eu tinha para resolver, né? E aí, ano passado eu decidi vir para São Paulo. E aí, como eu vim no evento que eu te falei de networking, eu conheci um cara, né, o Sidney. E aí quando eu vim para São Paulo, eu falei, cara, eu voltei a fazer os lançamentos, eu tava com um cara, a gente tava faturando bem. Eu falei, cara, você precisa sair de Goiânia, mano. Você não vai crescer aqui, filho. Goiânia é 2 milhões de habitantes. Sim. Não é tão grande assim, não. Sim. Você começa a andar demais, você começa a encontrar com todo mundo, entendeu? Vamos pra São Paulo. Ele, como? Falei, pô, eu tenho um contato lá. E aí vim pra São Paulo em setembro do ano passado. Então, acho que mês que vem faz um ano. Caraca, então você tá novinho aqui ainda. Tô novinho em São Paulo. E aí a gente veio e eu vim só pra fazer uma reunião, mas nunca mais voltei. Caramba, velho. Eu só fiquei. Eu não voltei nem pra buscar minhas coisas. Eu mandei vender tudo e só fiquei. E aí me mudei pra Alphaville, então tive uma temporada ali forte, e ali eu no meio dos caras. E aí, pô, o Sidney é um cara muito bem relacionado. Eu peguei o projeto dele pra fazer. A gente faturou alguns múltiplos dígitos, assim. Algumas milhares de dezenas de reais a gente fez juntos, né? Até chegar um momento que, pô, eu cheguei num momento que, tipo assim, falando de vida mesmo, mas eu cheguei num momento que eu tava ganhando dinheiro. Então eu estava com 26 anos. Tava com 27. Foi perto do meu aniversário agora. Eu faço aniversário em fevereiro.
Antes do meu aniversário, eu tava ganhando 50 mil líquido, assim. Caramba. Sem fazer nada mais. Tá. Né? Então, pra mim, tava muito confortável. Porque, assim, não é R$1 milhão por mês. Mas, cara, o cara de 26 anos, ganhando 50 mil líquido, tava morando em Alphaville, meu custo não era nem 10 mil. Tá. Então, tava muito Tava bem. tranquilo. Tava muito bem. E aí, onde entra uma parte, costumo dizer que é mais espiritual na minha vida, né? Que aí foi onde, pô, eu tive um impacto nisso. Porque eu tive tudo isso, eu vivi um monte de coisa, Henrique. Imagina. E eu falo assim, que Deus foi muito bom comigo, porque ele me fez viver um monte de coisa pra eu descobrir que eu não queria aquilo. Então, quando eu fui pra família, eu falei, pô, eu quero morar numa mansão dessa. Aí eu comecei a andar com um monte de gente que tinha mansão e eu vi a tristeza que era. E aí você entra dentro da mansão de um cara que ele paga 150 mil de aluguel e parece um velório. Não entendeu? tem vida, Não né? tem vida. Não. E eu falei, putz, isso aqui eu não quero. Eu falo que foi o primeiro sonho que eu tive que eu mesmo destruí. E aí também comecei a andar com gente famosa. E aí eu queria ser conhecido na época. Tá. Né? Comecei a andar com gente famosa. Falei, Você mudou bastante, né? hoje eu nem apareço. Né? Então, e aí comecei a andar, tenho amigos famosos. Né? Tá. E aí comecei a andar com eles e falei, puta, mano, isso aqui não é vida. Porque isso aqui não é vida. Gente vazia, né? Assim, eu não falo que... Tem algumas pessoas que são muito genuínas. Mas assim, o ponto pra mim que pegou foi você não ter a liberdade que você quer ter. Você não pode ser quem você é. Então, pra mim, isso eu não negocio. Eu também sou assim. Eu não negocio. Então, se eu tiver que não ser quem eu sou, a gente não faz nada. Eu sou assim. Entendeu? E eu pouco me importo com qual for o valor que é, o preço que é. Não, um pouco me importa. Eu não me importo com isso. Só te cortando um pouquinho, tem um lugar que eu vou aqui em São Caetano. Quase toda sexta-feira eu vou com a minha mulher, né? Legal. E eu gosto de chinelo, bermuda e camiseta. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer o podcast, né? Tem muita gente que assiste podcast aqui de São Caetano, né? Legal. Aí ela pegou e falou assim, pô, você vai sair assim se alguém te ver? Não, vai ver do jeito que eu sou, acabou. Eu sou isso aqui. Acabou. É isso. Senão, se for pra ser diferente, eu também não quero ser. Então, é isso. E aí lá em Alphaville eu tive muito essa vida, assim, pô, se eu te mostrar como que eu andava vestido, você fala, hoje eu tô aqui de moletom, tô tranquilo. Feliz da vida, né, cara? Feliz. Pô, mas lá era, blazer o tempo todo, aquela coisa toda ali. Então, muito daquilo de, você parecer muito o que você não é. Você não precisa ser o que não precisa, né? E aí eu falei, isso aqui, eu não vou ver isso aqui. Então eu tive um choque aí. Tá. Porque era como a gente tava falando mais cedo sobre a verdade, né? Sim. Chega uma hora que você vai ter... Eu acredito que todo mundo vai ter isso na vida, mas acho que chega uma hora que a ficha cai. Sim. De uma forma ou de outra. De um jeito ou de outro. Sim. Vai cair. E aí a hora que cai, você tem que tomar uma decisão. Porque tem gente que a ficha cai e a galera continua. Ignora. Eu não. A minha caiu. E aí, né? Pra quem acredita. E Sim. aqui... Não tô falando de religião. Não, é uma experiência né? sua e... Tô falando de quem acredita. Mas assim, eu tive uma experiência de Deus chegar em mim e falar assim... Pô, Ricardo. Nada disso que você tá vivendo aí é meu. Eu não te dei nada disso. Renuncia tudo que eu vou realmente te apresentar quem eu sou. Que legal. E o que realmente você precisa. E aí eu falei, então tá bom. E aí foi onde eu entrei num processo, assim, eu brinco, né? Mas eu entrei num processo de destruição. Porque eu renunciei tudo mesmo. Assim, renunciei tudo no sentido de, cara, eu renunciei o dinheiro, renunciei as relações, renunciei o lugar, entendeu? E aí eu fiquei por 4 meses em um processo onde Deus falou assim, eu vou te suprir. Só que eu não tinha entendido isso. Quando Deus falou renuncia a tudo, eu não tinha entendido. Eu só fui entender na prática, porque tudo era tudo mesmo. E foi tudo. Caramba. Então, assim, tudo me foi tirado. Jó, né? Não é que tudo me foi tirado. Então, Deus chegou em mim e falou assim, ó, daqui pra frente é o seguinte, eu vou te suprir agora e você não pode fazer nada, porque eu vou te dar a direção no momento certo. Então, não é pra você vender nada, não é pra você prestar serviço, não é pra você fazer nada. Eu falei, cara, como é que eu faço? Tipo assim. Maná do céu. E Deus falou assim pra mim, eu vou te suprir todo dia. Eu vou te suprir no dia. E aí tinha dias, Henrique, que
eu entrei num processo de ir para Airbnb, porque eu não tinha apartamento. E eu ficava de Airbnb para Airbnb. E tinha dias que era assim, ó, que tinha acabado a comida, tinha acabado a diária do Airbnb. No último minuto, o recurso chegava de algum lugar. Deus é bom. E aí foi assim por 4 meses. Foi assim por Meu Deus. 4 meses, não sabendo o que iria acontecer no outro dia. E aí foi onde eu encontrei, assim, todo o pessoal que você já conheceu. Sim. Na verdade, eu encontrei eles na semana em que Deus me pediu isso, eu encontrei com eles. E aí com eles me mentoraram, vou usar essas palavras assim, e me chamaram para os projetos que eu tô hoje. Cara, Né? e nem tem tanto tempo assim, né? Não tem tanto tempo, é pouco tempo. Então esse foi um processo de fevereiro para cá. Tá. Né? E aí A Deus... gente se conheceu tem uns 2 meses? Então você foi... já tava... Quando você me conheceu ali, o meu processo já tinha acabado. Tá. Entendeu? Eu já tava tranquilo, assim, Entendi. vamos dizer assim, né? Mas aí, tipo, e aí, quando eu tava no meio desse processo, Deus falou assim, eu vou te dar tudo novo. Eu vou te dar tudo novo. As relações vão ser novas, suas finanças vão ser novas, sua vida espiritual vai ser nova, seu emocional vai ser novo, seu sentimental vai ser novo, vai ser tudo novo, não vai ficar nada. Caramba, entendeu? Cara. E aí tudo foi tirado, né? E aí eu vim resolvendo tudo, cara. Então aí vim resolvendo até o dia que Deus falou, pô, agora você tá pronto. E agora você vai fazer esse projeto aqui porque eu tô aqui. Literalmente o vaso, né? Quebra o vaso, o oleiro vem e faz de novo. Aí foi aquela coisa de, cara, Deus quis colocar o vinho novo no vaso novo. Sim. Ele não vai colocar no velho, né? Então eu renunciei tudo. E aí chega onde eu estou hoje, que aí a gente tem vários projetos, né? No digital, comigo posicionado hoje no que eu mais sei fazer de melhor. Sim. E fluindo, né? E resolvido. E com relações novas, tudo novo. Então hoje a gente tem uma máxima, Inclusive nós, né? Inclusive nós. Relações novas, né? Relações novas. E aí a gente tem uma máxima que é o quê? Que a gente não acredita que a nossa vida falta um pedaço. Então a gente tem relacionamento, saúde e finanças. Amém. Saúde, relacionamento e finanças. Pra gente essa é a máxima. Então a gente costuma dizer que a gente precisa ser pleno em todos. Sim. Então o que eu fui fazer foi resolver tudo para ser pleno em todos. Sim. E hoje estou pleno em todos. Poxa, que bacana, então não falta um pedaço. Então como não falta o pedaço e eu vivo isso, né? Eu sei que dá para viver isso. Sim. Então, não é uma utopia, né? Não é uma utopia. Pô, o que acontece com todo mundo o cara tá muito bem casado às vezes, mas a finança está destruída. A finança está muito bom, mas tem zero saúde, né? Que a gente vê muito. Exatamente. A gente vê muitos pessoal falar, geralmente é assim. Geralmente é assim. Geralmente o cara é multibilionário. Ou tem uma família destruída, ou tem uma saúde e o cara não tem saúde. E eu falei, e aí a gente entendeu, falou assim, cara, Deus não prometeu isso pra gente. Sim. Deus prometeu tudo, completo. E ele não volta atrás no que ele fala. Se ele não volta atrás no que ele fala, a gente vai buscar viver isso aí. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não tem falta um pedaço. Exatamente. Não falta um pedaço. Então, hoje a gente é muito pleno no que a gente faz, né? Hoje minha saúde é muito boa, saúde emocional, saúde espiritual, minhas relações. Realmente veio tudo novo. Legal. Né? Então, agora a gente tá no ponto de, cara, vamos para um próximo nível, um novo movimento. Então, agora é muito mais no momento que eu estou hoje, Sim. no que eu faço, né? E até estar aqui também é um ponto desse. Sim. Mas agora, para mim, é muito mais sobre as pessoas do que sobre mim. Tá. Porque eu resolvi. Então, agora vamos resolvida, vamos né? resolver as pessoas. Entendi. Então, vamos resolver o próximo. Sim. Porque, assim, não dava para eu resolver o próximo se eu tô todo cagado. Exatamente. Concorda? Exatamente. Então, se agora eu posso fazer isso, então vamos nessa. Sim. Então, todas as nossas iniciativas hoje, elas são focadas nesses 3 pilares. Bacana. Então, as nossas iniciativas são em finanças, em saúde e relacionamento. Tá. Né? Como você já conheceu algumas pessoas, Sim. então a gente tem ali água, a gente tem suplemento, a gente tem finanças mesmo, Sim. de investimento. Tem parte espiritual. Tem parte espiritual, tem a parte educacional. Né? Então, hoje os projetos que a gente tem são todos nessas iniciativas. Normalmente eu sou o cara que sou a ponta do marketing aí. Eu nunca saio do meu posicionamento. É muito importante eu falar isso, né?
Então eu não sou um faz-tudo. Tá. Eu sou o cara do marketing. Eu faço o que eu sei. É aqui que eu tô posicionado. Tá. Minha função é essa. Legal. Se você me colocar pra fazer outra coisa, vai dar errado. Entendi. Como sempre deu. Entendi. Eu demorei a entender isso. E ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Não, pô, não existe. Ser bom em tudo. Não Eu tem. falo assim, que as pessoas têm os dons. Sim. Meu dom é esse. Tá. Então, se eu estiver posicionado no dom, vai funcionar. Exatamente. Se não, vai dar ruim. Mas assim... Cara, que história assim, legal, velho. Eu tô impressionado. Eu não conhecia a sua história, você sabe disso. Sim. A gente não tinha falado, né? Muito legal, cara. Muito legal. Mas assim, resumidamente, É. né? Que deu muito problema no meio disso aí. Deu muito problema. Isso aí é só a ponta do iceberg. É a ponta. Né? A gente costuma falar das coisas boas, né? É. Mas assim, isso tudo começou por causa do marketing, lá atrás, né? Então, o marketing, a minha relação com o marketing, e hoje eu entendo isso de forma muito mais clara, ela me puxou até aqui. Tá. Então, eu fui vindo assim, ó. Cara, eu falo que eu fiquei 5 anos, eu costumo brincar com isso, né? Eu falei assim, pô, eu fiquei 5 anos igual um bêbado descendo a escada. Batia a cabeça no canto, virava, caía, ia e voltava e levantava. Mas assim, nunca parei. E aí hoje a gente tá nesse processo agora. E, cara, os desafios não param. Entendeu? Quando eu ouço uma história como a sua, eu reforço uma teologia que eu creio, talvez você não concorde, outras pessoas não concordem, mas é sobre a predestinação do homem. Sim. Porque o homem, ele quer, você falou do bêbado, vai, bate aqui, e fala, não, Deus fala, pô, eu quero você aqui. Não, mas eu vou pra cá, não, mas eu quero você. Não. É bem isso, né? Sim. É muito interessante isso. Eu hoje, olhando pra trás, eu vejo que Deus sempre me quis no marketing. Tá. Eu sei que isso é realmente ali, é um ponto, né? Tá. Todas as vezes que eu tentei sair disso, deu errado. Então. E todas as vezes que eu vim pra isso, funcionou. E assim, eu demorei 6 anos pra entender isso. Então, eu acho que eu não demorei, eu acho que foi muito rápido. Porque eu tenho a consciência de que eu ainda sou muito novo. Tá. Não, você tem. Essa consciência eu tenho. Então, toda pela frente. Então, não acho que, pô, eu demorei. Pô, não acho. Eu acho que tá 27 anos entender o que eu entendi. E eu tô com 54, tô aprendendo as coisas agora, cara. Exatamente. Então, hoje eu cheguei naquele ponto de falar assim, pô, entendi quem eu sou, entendi meu propósito, entendi aqui as funções, sei pra onde eu tô indo, sei o que eu quero, tá fechado. É isso aqui que precisa... Então agora eu já não tenho mais a busca incessante por algumas coisas que antes pra mim não faziam sentido, entendeu? Sim. Então hoje eu sei onde eu preciso buscar. Tá. Então, eu costumo dizer, né? A gente tem uma visão, ô Henrique, e aí eu falo isso para empresários, que todos nós somos. Sim. Mas, por exemplo, às vezes o empresário ele tá com problema em finanças, né? E falando dos 3 pilares. E aí eu posso dizer isso porque eu resolvi isso. Tá. Na minha, vamos dizer assim, no meu contexto. Então vão ter empresários que estão bilionários. Sim. Então dentro do meu contexto aqui tá resolvido. Tá. Mas assim, às vezes a gente pensa o seguinte. A gente costuma dizer o seguinte, cara, se você tem problema em finanças, é porque alguma coisa não tá resolvida em saúde e relacionamento. Sim. Entendeu? Nunca é o contrário. Então as pessoas têm assim, ó, eu tô com problema em finanças, então eu tenho que resolver finanças. Não. Você tem que... O que tá errado em relacionamento e finanças? Ou o saúde. que tá em saúde e em relacionamento? Tá. Alguma coisa aqui não tá funcionando. Então o olhar é pra cá. Então Cara, isso faz todo sentido. Olhar eu tô pensando cá. em mim aqui. Faz todo sentido. Então, cara, o que tá errado aqui na minha saúde? Minha saúde. E aí, quando eu tô falando de saúde, eu não tô falando só de saúde física. Sim. Tô falando de saúde física, emocional e espiritual. Exatamente. Como que eu tô alinhado aqui? Realmente tá fluindo isso daqui? Cara, como é que tá meus... Aí é realmente profundidade. Cara, como é que tá meus hormônios? Como é que isso aqui... Qual alimento que eu tô comendo? Porque dependendo do alimento que você tá comendo, Sim. gera uma química diferente no cérebro, você não raciocina bem e toma a decisão errada. Sua parte emocional. Sua parte, como que tá isso? Pô, tá legal, tá bom. Então, como é que tá os relacionamentos? Relacionamento com a esposa, relacionamento com sócios, relacionamento Família, com com Deus, filho, aí relacionamento sim. como um todo. Então, tudo que eu resolvo na minha vida hoje, Henrique, quando dá um BO em alguma coisa aqui, eu tenho uma máxima, e é o que eu acredito, e que funciona pra mim, tá?
Mas é assim, ó, se eu tô com qualquer problema, eu sempre, em qualquer um desses, Ricardo, se eu tiver com problema nos outros, eu vou no espiritual. Sim. Porque se meu espiritual tiver, se tiver alguma coisa errada lá no espiritual, os outros aqui não vão funcionar bem. Sim. Então, se ele não tiver alinhado, o problema que você começa a ter é em cascata. Se o espiritual não tá alinhado, o próximo problema que você vai ter é em saúde. E o próximo em relacionamento. E o Sim. próximo em finanças. Sim. Então, é de trás pra frente. Então, primeiro eu venho aqui... É. Cara, o que não Você tá... vai na base, né? Eu vou na base, é o meu princípio e meu fundamento. É o Sim. que eu falei do marketing. Sim. Pra mim é um fundamento, então eu vou aí. Então, assim, isso é muito importante pro empresário que também acredita, ou se não, e aí pra mim pouco importa qual é o Deus que você tem, Sim. ou a religião que você serve. Mas vai lá no espiritual. Mas vai olhar se não é o seu espiritual, se você não quer falar de espiritual, você quer falar de universo, de como que você quiser chamar. Alguma coisa que transcende aqui tá errada. Entendi. Entendeu? E aí, a hora que você alinha isso, as outras vão alinhando por consequência, porque, assim, se você pegar a ciência mesmo, isso é legal. Mas se você pegar a ciência e a gente for olhar só pra energia, você já vai entender que tudo é energia. Sim, tudo. Se a gente pegar essa mesa aqui, ela é 99,9% energia. E só 0,0,1% físico. Sim. Isso é muito louco. Isso é a física quântica, né? Sim. 95% das suas ações estão no subconsciente. Sim. E só 5% no consciente. Isso. Né? Então, assim, cara, você não tá com... Você não entende de espiritual, mas você quer olhar só pra energia, você vai ver que se você tiver na energia errada, aqui na ponta, tudo vem. Tudo pega. Exatamente. Entendeu? Se o relacionamento tá... Mano, não tem como. Se o relacionamento estiver ruim, vai afetar finanças. Não tem jeito. Não funciona. Como que você tá brigado com a sua esposa e você sai pra rua pra vender? Você não vende, mano. Cara, assim... Não adianta achar que vai funcionar. Eu raras vezes brigo com a minha mulher. Geralmente eu só apanho. Legal. Mas todas as vezes que eu saio pra trabalhar com algum tipo de problema com ela, assim, meu dia não é legal. Esquece. Não flui. Melhor não ir. Não flui. É Impressionante isso. Mas é isso. Entendeu? É assim, só se você sai, sei lá, gripado, não vai funcionar. Sim. Então, a gente costuma brincar, né? Que numa conversa nossa. Brinca não, né? A gente leva só a sério. Mas a gente fala muito de você não ter o pensamento que falta um pedaço. Qual que é o tipo de pensamento que falta um pedaço? É assim, ó. Ou eu compro um carro, ou eu compro uma casa. Mas espera aí, que pensamento é esse? Deus não olhou para você e falou assim, eu vou te dar a vida, mas não vou te dar comida. Ele não falou isso. Ele te deu tudo completo. Exatamente. Então, às vezes a gente tem esse pensamento. E é por isso que a gente acha que se a gente brigar com a esposa e sair, vai funcionar. Não vai. Não funciona. Você precisa pensar no todo. Sim. E isso precisa estar tudo alinhado. Então, se isso aqui está tudo alinhado, está resolvido e as coisas fluem. Sim. Então, qualquer coisa diferente disso sempre vai ficar nessa de parece que está faltando um pé. Você sempre vai ter essa, parece que está faltando alguma coisa. Mas por quê? É incompleto, né? É incompleto. Porque alguma coisa não está funcionando direito nessas 3 áreas. Né? É isso aí, mano. Alinha Caraca, as 3 áreas que velho. vai embora. Velho, você que está assistindo, que vai assistir isso um dia, pô, é profundo demais isso, viu? Muito e bom. a história do cara de 27 anos, com todo o conhecimento, por tudo que o cara passou, se não servir de inspiração para você, vai ser o que vai servir, cara? Boa. Não é? É isso aí. Ricardão, muito a gente obrigado. tá caminhando pro final. Boa. Assim, eu tinha muita coisa para te perguntar. Boa. Mas a gente pode fazer outro depois. Vamos fazer. Depois a gente faz um só de marketing. Eu preciso fazer um só de marketing. Você viu como passou, né? A gente foi para outro assunto aqui. Né? Eu coloquei um monte de pergunta aqui. Você viu que até fechei. Eu falei, não vai dar tempo. Pô. Mas assim, eu tenho muita curiosidade. Você sabe que eu já te falei, eu tô tentando entrar nesse mercado de marketing digital e tal. Eu tinha um monte de dúvida sobre campanha, sobre como construir uma marca. Legal. Você dá um toque para os empresários aí, como construir uma marca sólida no marketing digital, enfim, uma série de coisas. Mas nós vamos ter que deixar para o próximo vamos podcast. fazer. A gente pode fazer um outro focado só nisso. Isso. Vou ter todo o satisfação de vir. E aí a gente pode realmente só focar nas perguntas técnicas, que aí a gente vem matando tudo. Legal. Então, antes de terminar, eu queria que você deixasse aí, você já deixou diversas mensagens para os caras aqui, mas eu queria que você deixasse
um conselho pro cara que quer empreender, o cara que tem medo de investir no marketing, o cara... como que o cara faz para poder tentar equilibrar esses 3 braços que você falou? Resume aí pra gente rapidamente um conselho bem bacana pra galera que tá aí. Eu acho que um conselho bem bacana são 2. E eu uso na minha vida, continuo usando para qualquer coisa que eu faço. Que o primeiro é discutir o óbvio. Sim. Certo? Então, como que você discute o óbvio? Com 4 perguntas. O que é, por quê, como e para quê. Tá. Então, se você aplicar essas 4 perguntas em qualquer coisa que você quiser começar, você vai ter a resposta que você precisa. Tá. Então, o que é uma caneca? Por que essa caneca existe? Como que ela foi feita? E para que ela foi feita? Então, se você responder essas 4 perguntas, no marketing ou em qualquer outra coisa que você quiser fazer na vida, você vai ter a resposta que você precisa. O cara não sabe o que é tráfego. O que é tráfego? Por que do tráfego? Como funciona? Para que serve? Sim. Pronto. Então, essas são as 4 perguntas que eu te falei, que elas resolvem o problema da sua consciência sobre qualquer coisa. Entendi. Então, tenho medo de empreender. O que é medo? Por que eu tenho medo? Como o medo funciona? Né? Para que ele funciona? Então, discussão do óbvio. Sim. Discussão do óbvio. Com essas 4 perguntas de profundidade, você resolve qualquer coisa. Assim, eu posso te garantir isso, porque a gente usa isso, inclusive, na gestão da nossa empresa. Tá. Então, acho que o conselho seria esse. Bacana. Fechou? Você falou 2. Você falou que tinha 2 conselhos. O primeiro ponto, sempre discutir o óbvio. Ah, beleza. E fazer essas 4 perguntas. E usar as 4 perguntas. Caramba, quebrei agora. Porque se você não tiver a consciência de discutir o óbvio, você não vai nas perguntas. Tá. Então, discutir o óbvio é começar com o que é isso. Porque entendeu? o óbvio nem sempre é óbvio. O óbvio nunca é óbvio. Nunca porque ninguém é discute ele. Exatamente. As pessoas querem falar de coisas complexas, mas elas não sabem o significado de uma palavra. Legal. Então, começa aí. Ricardão, Deus te abençoe. Obrigado Valeu, mesmo. Tamo junto. E em breve você vai estar aqui de volta. Pô, vamos nessa, Tá bom? Vamos nessa. Tamo junto. Valeu, gente. Fiquem com Valeu. Deus. Um grande abraço e fui!